وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر بعض أنواع العبادات. Então, vamos mencionar alguns tipos de adorações. Adorações são vários tipos. Então, dentre essas adorações, primeiro من أنواع العبادة الدعاء. Primeiro é a súplica, بنوعه, com todo tipo de súplicas que possam existir. Dua al-mas'ala, como por exemplo súplica pedindo Allah, wa dua al-ibada, e assim como dua adorando, porque tem alguma súplica que você pede, por exemplo, Allahumma, oh Allah, urzuqni waladan salih, me conceda o quê? Um bom filho, um filho virtuoso. Você está pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala. E tem outro que Allah subhanahu, você adora com ele Allah subhanahu wa ta'ala. Faz súplica, mas adorando Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, Allahumma inna iyyaka na'budu. Oh Allah, só a ti te adoramos. Wa bika nasta'inu. E só te imploramos ajuda. Esse é um dua que você está fazendo. Mas você está pedindo alguma coisa? Não, você só está elogiando Allah subhanahu wa ta'ala, que adoramos apenas a ti, oh Allah. قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Peçam Allah com sinceridade na religião. Com sinceridade na religião. Este é o versículo número 14 do capítulo número 40. سورة الغافر. وقال تعالى, الله سبحانه وتعالى diz: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Certamente que as mesquitas pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala e não invoca juntamente com Allah a ninguém, a nenhuma divindade. Então está na mesquita e lá na mesquita você só vai invocar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é, vai fazer a súplica usando o nome de Allah, pedindo o que você necessita na sua vida, ou então adorando Allah subhanahu wa ta'ala na mesquita. Não pode fazer nada além disso. وقال تعالى, e Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وَمَنْ أَضَلُّ, não há pessoa tão extraviada, ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة, como aquela pessoa que invoca o que não, ou invoca ao contrário de Allah, o que não lhe atende, ou a quem não lhe atende, até ao dia do juízo final. وهم عن دعائهم غافلون. E eles estão desatentos nas suas súplicas. Estão desatentos nas suas súplicas. Não há pessoa tão extraviada como aquela pessoa que o que? Faz súplica ou invoca ao contrário de Allah o que não lhe atende. Por exemplo, para a gente entender o exemplo disso, alguém tem um santo, colocou ali, vai ali no santo, se ajoelha e começa a implorar ele ajuda, começa a invocar o nome dele, deste santo, para que lhe ajude, como acontece com muita gente. Aquele santo, aquela estátua que está ali, vai atender a ele? Não, fica naquela posição até no dia do juízo final. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. E eles estão desatentos no que eles fazem, nessas duas, nessas súplicas. Estão desatentos, porque eles invocam o que não é Allah, e ele não responde. E ele não se mexe, e ele não tem autoridade, como também capacidade de retribuir pela súplica que é dirigida a ele. Então, é o que o versículo está dizendo. Suratul Ahqaf, e este está no Suratul Ahqaf, surata número 46, versículo número 5 e 6. Então, e ainda Allah subhanahu wa ta'ala diz, no número 6, وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, quando as pessoas forem congregadas no dia do juízo final, كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ, então eles vão se tornar o quê? Inimigas. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, e ainda vão renegar
o que? As suas adorações. Isso é. Por exemplo, você vê hoje em dia, as pessoas estão coladas com padres, com papa, não sei o que, vai ali, pede bênção, não sei o que, papa abençoar, não sei o que. Eles fazem isso pensando que o papa, ou o padre, ou o pastor, ou o frei, ou qualquer, vai beneficiar alguma coisa, ou vai lhe atender o que ele faz. Quando for no dia do juízo final, e aquilo que eu chamo a verdade for revelada, ver que afinal eram falsos, não tinha capacidade de prejudicar nem beneficiar a ninguém, aí vai se tornar o quê? Inimigas. Aqueles que eram parceiros, aqueles que eram próximos, já vão começar a ser inimigos, porque vão ver que foram esses que nos desviaram, foram esses que nos extraviaram do caminho certo. Então ainda eles vão o que? Desmentir as suas adorações, vão o que? Negar que para nós não obrigamos a ninguém para que nos adorasse. Então tudo isso para nos mostrar que a pessoa terá que procurar o que ele adorar e que essa sua adoração vai ser válida no dia do juízo final. Então nos resta aqui Allah somente. Adoramos apenas Allah subhanahu wa ta'ala. فمن دعاء غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميتا. E a pessoa, ao adorar outra divindade que não seja Allah subhanahu wa ta'ala, implorando ou pedindo ajuda naquilo que ele não tem capacidade, senão Allah, então isso é politeísmo, isso é incredulidade. Então, mesmo que a pessoa implorada seja vivo ou viva ou então morta. Por exemplo, a pessoa vai lá no padre ou no rabino ou no papa, ele vai implorar coisas que ninguém tem capacidade de fazer além de Allah. Cometeu o pecado, vem ali, padre, me perdoa esses pecados que eu fiz. E o padre faz questão de querer dizer que ele tem capacidade disso. Então, ele engana dizendo que está perdoado, eu só pagar uma fiança ou qualquer coisa. Então, se a pessoa fizer isso, é porque essa pessoa é mushrik, é politeísta e é incrédulo no que ele fez. Então, se a pessoa que é feita isso for em vida, ou estar em vida ou morta, isso é igual. ومن دعاء حي بما يقدر عليه مثل أن يقول. Mas se for um pedido que ele faz a uma pessoa viva, no que ele tem capacidade, aí não pode se chamar de politeísmo. Por exemplo, alguém, ou de vocês aí, tem dinheiro e eu não tenho absolutamente nada no bolso, preciso voltar lá para São Bernardo. Eu venho, vou dizer, irmã Aisha, estou pedindo ajuda, 5 reais para pegar o metrô. Ou irmã Camila, me dá aí 2 reais para completar o quê? O real que eu tenho aqui, comprar passagem. Isso é shirk? É politeísmo? Não. Isso é válido. Porque é uma coisa que você pede a um ser humano no que ele tem capacidade para te ajudar. Mas o que estamos falando aqui é perdão do pecado. Por exemplo, me abençoa minha esposa para ter coisa, para conseguir conceber, quer ter filho. Esse tipo de coisas não pode ser feitas ou não pode ser dirigido a nenhuma criatura. A nenhuma criatura. Senão Allah subhanahu wa ta'ala que tem poder de fazer isso. Então, se a pessoa dirigir as suas necessidades, que só cabe a Allah subhanahu wa ta'ala, a uma criatura, automaticamente essa pessoa deixa de ser muçulmana, fica politeísta e assim como incrédulo, porque ele implora uma criatura como ele, um mortal como ele. Se ele tivesse alguma capacidade de beneficiar ou de prejudicar a ninguém, por que ele não pode privar de si mesmo as doenças, a calamidade que assola a ele?
por que não pode impedir a morte que não chegue até a ele? Por que ele morre como muita gente morre? Porque é um mortal como você, então não pode ser ele alvo das suas necessidades. Isto é, sua necessidade vai colocar nele para poder resolver aquilo que não tem capacidade, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o dua não há. E a súplica se divide em duas partes: dua il-mas'ala e dua il-ibada. Então, dua que dizer súplica no pedido, o dua il-ibada, e assim como a súplica na adoração. Dua il-mas'ala, e a súplica no pedido, فهو سؤال الله من خير الدنيا والآخرة. É você pedir a Allah subhanahu wa ta'ala te dar dois bens, seja o bem mundano ou da vida terrena, e assim como o bem para a vida derradeira. والدعاء العبادة يدخل فيه كل قربات الظاهرة والباطنة. E a súplica da adoração é aquilo que inclui todas as práticas boas, sejam abertas ou ocultas. أن المتعبد لله طالب بلسان مقال واللسان حالي من ربه قبول تلك العبادات والإنابة إليه. Porque isso é dirigido através das palavras ou então através da situação da língua, من ربه ao seu Senhor, قبول تلك العبادات والإثابة عليه, para que ele possa aceitar as suas adorações e as suas práticas. Isto é, por exemplo, quando você pede uma coisa, Ya Allah, por exemplo, urzuqni da salih, me dá ou me conceda um bom filho, um filho virtuoso. É ao contrário quando você diz Rabbana taqabbal salatana, ou Allah aceita a nossa oração ou o nosso jejum. Isso porque você está, aquilo que chama, está a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala adoração. Não está a necessitar nada Allah subhanahu wa ta'ala além de aceitar a adoração. Por isso chama-se dua ul-ibada, porque você faz dua para fortalecer e para coroar o que? A sua adoração que você faz. Rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, por exemplo. Oh Allah, aceita a nossa oração, o nosso jejum, a nossa prostração, a nossa genuflexão, a nossa súplica. Você está pedindo a Allah, fazendo súplica para o ibadah que você faz. Enquanto que ibadatul mas'ala é aquilo que você pede. Oh Allah, eu estou desempregado, quero emprego. Oh Allah, eu estou sem companhia, quero marido ou quero esposa. Oh Allah, eu não sei, necessito de aquilo que eu chamo, acabar meus estudos, me ajude a concluir os meus estudos. Então, esses são aquilo que eu chamo dua al-mas'ala. Dua al-ibada, já aquilo que já explicamos, é aquele súplica que a pessoa faz para fortalecer sua ibada ou a sua adoração, que seja aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة والدعاء العبادة. E tudo o que vem mencionado no Alcorão Sagrado que ordena a pessoa fazer a súplica, ou então proíbe a pessoa fazer súplica pedindo outra divindade que não seja Allah, ou então elogiando as pessoas que são dirigidas ao quê? Os pedidos, e yatanawal dua al-mas'ala wal ibada. Então isso inclui esses dois tipos de ibadat. الثاني والثالث والرابع من أنواع العبادات. Porque aquilo que eu chamo, agora está a dizer o terceiro, quarto, segundo e terceiro e quarto tipo de aquilo que eu chamo de adoração. Al-mahabba, o amor. Al-khawf, o medo ou o temor.
والرجاء يسيكم esperança وقد تقدم الكلام عليها وبيان أركانها للعبادة. Isso já falamos anteriormente. Não precisamos de repetir. Lembram-se, né? Então não precisa de repetir, é o que está dizendo aqui o coso. Então, o segundo, terceiro e quarto já falamos que é amor, temor e assim como, né? Esperança. Então vamos para o quinto tipo de ibada ou de adoração. O quinto tipo de adoração é tawakkul. Tawakkul é você confiar. وهو الاعتماد على شيء. É você depositar confiança numa certa coisa. والتوكل على الله e confiar Allah subhanahu wa ta'ala هو صدق تفويض الأمر إلى الله تعالى الاعتماد عليه والثقة به مع مباشرة ما شرع. É você depositar confiança Allah subhanahu wa ta'ala esperando e praticando exatamente o que ele ordenou. وأباح من أسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار. E tudo isso foi permitido para que a pessoa possa angariar os benefícios e combater os malefícios. قال تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Então, deposite confiança Allah subhanahu wa ta'ala se vocês são muçulmanos, crentes. Então, a confiança tem que ser em Allah subhanahu wa ta'ala apenas. Não porque fala-se daquela confiança, por exemplo, eu te dou uma coisa, vai dar fulano, eu não deixo de te... Não é esse tipo de confiança. Estamos dizendo confiança em qualquer tipo de, aquilo que chama de benefício e te afastar o mal. Esse tipo de confiança você só tem que depositar em Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém mais merece isso. Allah subhanahu wa ta'ala يقول, e ainda Allah subhanahu wa ta'ala diz no surata número 65, surah al-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quem deposita confiança em Allah, Allah lhe bastará esta pessoa. Allah bastará a esta pessoa. Então, quem tem confiança em Allah subhanahu wa ta'ala não precisa mais de ninguém. Só Allah vai responder. Mas você, quando confia numa pessoa, aquela pessoa se morrer, a sua confiança também morre junto com ele. Se você confia no seu dinheiro, se o seu dinheiro perder, então a confiança perde-se também juntamente com a perda do dinheiro. E assim sucessivamente. Então, السادس والسابع والثامن, sexto, sétimo e oitavo tipo de adoração. Então é o que? Al-Raghba, Wal-Rahba, Wal-Khushu'. Al-Raghba é você desejar. Wal-Rahba, temer. Wal-Khushu', se é aquilo que chama humilhar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então você deseja algo de Allah, ou então receia algo, ou você se humilha para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esses são ibadat também. Não pensa que ibadat só aquilo que nós conhecemos como salat, os zakats. Mas quando você deseja algo, tem desejo de adquirir algo, Allah subhanahu wa ta'ala, você está adorando Allah subhanahu wa ta'ala. O que é que eu desejo quando faço salat? No paraíso. E o que é que eu temo quando deixo de praticar o pecado? Não é castigo de Allah? Então, automaticamente já vê o sétimo tipo ou o oitavo tipo que ele mencionou, que é al-khushu', que é humildade, assim como a concentração no que eu faço. Porque tenho desejo e tenho medo de Allah subhanahu wa ta'ala. فأما الرغبة فمحبة الحصول إلى شيء المحبوب. É você desejar adquirir alguma coisa, como nós falamos. والرغبة الخوف المثمر للهرب من المخيف. Ou é você aquilo temer de
aquilo, ter algum resultado naquilo que você tem. Por exemplo, teme o inferno. Então, o que é que você vai fazer? Vai fazer tudo o que impede a pessoa cair, ou aquilo que eu chamo, vai deixar de fazer tudo o que impede a pessoa cair no inferno quando ele faz. O al-khushu' e assim a concentração ou humildade, ad-dull wal-khudu' na'azamatillah, é você se humilhar e se amostrar fraco na grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é grande. Então você nunca é orgulhoso, nunca é arrogante, nunca é soberbo no coso, em Allah subhanahu wa ta'ala ou nas suas ordens. بحيث يستسلم لقضائه القولي والشرعية. Ele sempre é submisso nas suas decisões, sejam essas decisões, o que? Aquilo que chama universais e assim como aquilo que é legislativos. Porque tem coisas que acontecem no universo, como por exemplo as catástrofes naturais, calamidades, não sei o que, e esses acontecimentos, por exemplo, você é submisso. O que você vai fazer? Qual a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala? Por exemplo, falamos uma vez da falta de chuva, escassez que está se a notar, aquilo que eu chamo, aquilo acontecendo aqui em São Paulo. O que você vai fazer? Vai se revoltar com isso? Não, você não tem nada que fazer, a não ser que seja submisso naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou dentro do universo. É chuva, vamos aquilo como chama, encarar a chuva. A falta de chuva, vamos encarar também a estiagem. Não sei, calor, vamos encarar o calor. Frio, vamos encarar. Então, essas que são decisões universais que acontecem no universo. Então, tem decisões do Sharia, como aquilo que ele te ordenou. A prática, a oração, o jejum, não sei o que. Então, tudo isso, a pessoa é submissa. Isso é que se chama de humildade nas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, قال الله تعالى في ذكر هذه الأنواع الثلاثة من العبادة. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, mencionando esses três tipos de adorações. Quais são as adorações? Que nós estamos falando aqui: desejo, receio e humildade, que é 6, 7 e 8. Estão comigo aí, né? Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. Eles, que? Os profetas e mensageiros, كانوا يسارعون في الخيرات, eram flexíveis na prática de boas ações. ويدعوننا, e eles invocavam, e assim como suplicavam, e assim como imploravam a nós, o que? Raghaban, com desejo, warahaban, e com receio, wakanu lana khashina, e eles eram humildes a nós. Subhanallah. Abra o surata número 22. Surata número 22, o versículo número 90. Para vermos o que está a falar desses três ibadat. Neste versículo nós falamos. Não é 22, 21. 21. Surat al-Anbiya. Qual o número de Sura 21? Surata número 21, versículo número 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Eles, os profetas e mensageiros, eram flexíveis na adoração. Pode ler. 90. Então atendemos-lo e dadivamos-lo com Yahya, João Batista, e tornamos fecunda sua mulher. Por certo, eles se apressavam para as boas coisas. Eles se apressavam para as boas coisas. E nos invocavam com rogo e veneração. Invocavam-nos com rogo e veneração. Rogo e veneração. Isso é com desejo e receio.
e foram humildes conosco. E eram humildes para conosco. Então Allah subhanahu wa ta'ala elogia aos profetas e mensageiros. E nesta parte está falando do profeta Zacarias, que teve o seu filho João Batista. Então falou dos profetas todos os profetas. E o Zacarias é um dos profetas que teve a idade avançada sem ele ter filho para dar a companhia, para ser companheiro dele. Então o que ele começou a fazer? Começou a fazer súplicas a Allah subhanahu wa ta'ala com o desejo dele ter filho e com o medo também de ele ser negado. E ele era humilde nas suas adorações, mas não é a pessoa fazer doar, ele todo arrogante, me dá se você quiser. Falta respeito para com Allah subhanahu wa ta'ala. Não tem humildade no que ele faz, e não tem desejo no que ele faz, e não tem Allah subhanahu wa ta'ala. Então, uma das adorações, que é o sexto tipo, sétimo e oitavo, é você adorar Allah com desejo e receio, e ao mesmo tempo humildade. Esses são outro tipo de ibadat. O nono tipo de ibadat é al-khashya. Al-khashya é temor. Tem diferença entre medo e temor. Concordam comigo? Então, al-khashya é temor. Al-khashya é al-khawfu al-mabni ala al-ilmi bi'azamati man yakhshahu wa kamal sultani. Então, o temor é você ter medo com conhecimento, engrandecendo a coisa ou a pessoa que você teme a ele. O Kamal Sultani, por causa de quê? Do seu poder e o seu reino infinito. A gente tem medo. Eu posso ter medo, por exemplo, sair aqui para o metrô, alguém me assaltar. É o mesmo medo que eu tenho de Allah subhanahu wa ta'ala. Não, eu cheguei no lugar público onde tem segurança, pronto. Aquele medo que eu tinha, acaba. Mas o receio, ou então, aquilo que eu chamo, temor que eu tenho para Allah subhanahu wa ta'ala, quer onde eu esteja, eu acompanho naquilo. Eu sei o ambiente onde estou e tenho que acompanhar naquele medo que eu tenho, porque ele é o poderoso. E ele o reino de tudo, e o seu reino não tem limites. Por isso, não pode se chamar de medo, mas sim, o certo é temor. Temor, porque você teme Allah subhanahu wa ta'ala, e teme o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, e qualquer lugar onde você estiver, chega até lá o poder dele sem limites. Então, por isso mesmo, tenho que temer e não ter medo. Ter medo é aquele medo que você vai ter instantaneamente, depois desaparece por qualquer situação que seja. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ. Não temam a eles. Aos incrédulos, não temam a eles. وَخْشَوْنِ. E temam a mim. A pessoa não pode temer essas pessoas que não creem em Allah, essas pessoas que não têm nenhum proveito e que não têm nenhum benefício para com aquela pessoa. Tem que temer Allah subhanahu wa ta'ala. Tem que temer Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este é Surat al-Baqarah, número 150. Como também Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Não temam a ele, temam a mim. Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Outro tipo de adoração que é número 10, ou 10º tipo de adoração, minha al-inaba. Al-inaba é você voltar e se entregar a Allah subhanahu wa ta'ala. وهي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. É você voltar para Allah subhanahu wa ta'ala aderindo o quê? Aderindo às suas ordens e se afastando das
desobediências ou então dos pecados. A pessoa pode ser que tenha oscilações na vida. Isto é, teve uma vida que era muito distante das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Chegou um tempo que, eu vou fazer isso até quando? Tenho que voltar ao meu Senhor. Então a pessoa deixa de praticar tudo o que ele praticava do pecado e começa a praticar boas ações. Então isso é que é al-inaba. Ele voltar para o seu Senhor. Volta deixando de praticar a malidade ou o mal que ele praticava e começa a praticar boas ações. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa anibu ila rabbikum wa aslimu lá. Então abre o surata número 39, versículo número 54. Preste atenção. Desses versículos que nós vamos mencionar, são versículos de extrema importância. Precisamos de ver o que Allah subhanahu wa ta'ala diz. Wallahi, todo aquele que estiver distante de Allah subhanahu wa ta'ala, depois de voltar, veja o que esse versículo que ele escreve. E voltai-vos contritos para vosso Senhor e islamizai-vos para Ele, antes que o castigo vos chegue. Antes que o castigo vos chegue, a pessoa está distante das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele volta para o seu Senhor antes que o castigo chegue. O castigo chega quando? Quando a pessoa já morrer, não tem mais chance dele se arrepender. E em seguida não sereis socorridos. E em seguida, quando chegar aquele castigo, não serei socorrido. Pode continuar. 56. Não, 55. E segui o melhor do que foi descido para vós, de vosso Senhor. Então, segue melhor o que foi revelado para você do vosso Senhor. O Corão, o Sunnah, é o que foi revelado e é o que é melhor que vem do nosso Senhor. Antes que o castigo vos chegue inopinadamente, enquanto não percebeis. E antes do castigo chegue e venha vos fustigar enquanto vocês não percebem. Antes que uma alma diga: que aflição a minha, porque descurei das minhas obrigações para com Allah. Vejam, então aí a pessoa vai começar a lamentar: Ya hasarata ala ma farratu fi jambillah. Veja que aflição minha no que eu fui negligente às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala está a nos deixar alerta para que a gente possa voltar ao nosso Senhor, para que a gente possa tomar precaução da nossa própria vida, senão vai chegar um tempo em que nada vai valer, o castigo está lá e ninguém vai nos socorrer. Então tudo isso consiste a pessoa voltar e assegurar no presente que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu. Wallahi, você pode passar fome, pode passar frio, calor, pode ficar desempregado toda a vida. Se você tem um Corão, este é o melhor presente que você pode ter nesta vida. O resto não interessa. Allah subhanahu wa ta'ala dá esta vida terrena qualquer um, inimigo dele ou aquele que crê nele. Dá a qualquer um. Mas a religião não dá senão aquele que Allah subhanahu wa ta'ala gostou. Eu digo que vocês que estão aqui nos escutando, acompanhando essas explicações que a gente vai fazendo, Allah subhanahu wa ta'ala gostou de vocês. Allah subhanahu wa ta'ala gostou de vocês. Pode não ter nada, pode não ter emprego, pode não ter algo para comer, algo que não seja do seu agrado, pode não ter isso na sua vida, mas Allah subhanahu wa ta'ala escolheu você e te presenteou com o livro dele, com a sua religião. Wallahi, essa é a grande dádiva que o homem tem nesta vida. O resto não interessa. Quantas pessoas vimos com dinheiro e moram desgraçados sem um átomo da fé no seu coração? Quantas pessoas? Muitas. Tem riqueza, não sabe dizer alhamdulillah.
E quando passa por um pesadelo, pequeno pesadelo, o que acontece? A pessoa se suicida. Quantas pessoas? Então saiba que Allah subhanahu wa ta'ala te escolheu para estar aqui conosco, escutar o livro de Allah, escutar a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque ele gostou de você. Tem quase 200 milhões de... Aquilo da população brasileira. Mas desses 200 milhões, escolheu algumas pessoas e colocou a fé dentro deles para serem muçulmanos. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala gostou. Se você quiser, pode abrir o surata número 6. Allah subhanahu wa ta'ala diz, e passa esse Corão em árabe. Surat al-An'am, surata dos gados. Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Bismillahirrahmanirrahim. Abra o surata, aquele versículo número 125. 125. Do Surat Al-An'am, surata número 6. Encontrou? Leia. Pode ler, Bruno. Então, a quem ela deseja guiar, ele lhe dilatará o peito para o Islão. E a quem deseja desencaminhar, ele lhe tornará o peito contrito, oprimido. Vejam lá. Como Allah subhanahu wa ta'ala descreve neste versículo, diz: aquele que Allah subhanahu wa ta'ala deseja-lhe o bem, dilata o seu peito para o Islã, para amar o Islã. Quer dizer que, pá, olha, eu sei que muita gente está a atacar esta religião, sei que muita gente está usando, sei que muita gente não gosta, mas eu gosto. Porque Allah subhanahu wa ta'ala desejou o bem. E aquela pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala não lhe deseja nenhum tipo de bem, então faz com que a sua ou o seu peito seja muito apertado, como se estivesse trepando o quê? Para a atmosfera, ou na atmosfera, como se estivesse, porque cada vez que a pessoa vai mais a ler, o que acontece? A tendência é de perder o quê? O ar. Por isso mesmo aquelas pessoas que vão para outros planetas visitar, precisam de aparelho para eles respirar, porque lá não tem oxigênio. Então para a pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala não lhe deseja o bem, o peito dele fica também muito apertado no que diz respeito ao Islã, como se estivesse subindo para o céu. Então, se vocês estão aqui, é porque Allah subhanahu wa ta'ala gostou de vocês. E Allah subhanahu wa ta'ala vos iluminou e presenteou-vos com o Islã. Então, é isso que vocês devem valorizar. Número 11. Dentre as adorações é al-isti'ana, é você implorar ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa talabu al-aun min Allah fi tahqiq al-umur ad-din wa ad-dunya. É você implorar ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala para concretizar tudo o que você quer nesta vida, como também na vida derradeira, ou na religião e na sua vida mundana. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só a ti, ó Allah, te adoramos e só a ti te imploramos ajuda. Só a ti te imploramos ajuda. Wa wasiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez aconselhou Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, quando ele disse o que? Ya gulamu, ala uallimuka bi kalimatin yanfa'u Allah bika. Posso te ensinar algumas palavras que você pode se beneficiar por elas? Então disse: احفظ الله يحفظك واحفظ الله تجده تجاهك إلى أن قال وإذا استعنت فاستعن بالله. Ele disse que conserve, ou então seja, observe atentamente as ordens de Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala irá te cuidar. Observe atentamente as ordens de Allah, que irá encontrar no seu horizonte.
Até quando chegou uma parte onde diz فَإِذَا اسْتَعَنْتَ ou إِذَا اسْتَعَنْتَ, se você implora ajuda, فَاسْتَعِنُوا بِاللَّهِ, só implora ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala. Eu não posso implorar ajuda a ninguém. Tem ajuda que a pessoa pode se pedir uma outra criatura. Por exemplo, alguém está ali com o carro dele quebrado. Então ele quer aquilo, consertar o carro e precisa de ajuda. Pode me ajudar aqui? Não é esse tipo de ajuda que nós estamos falando. Mas tem casos que o homem não consegue te tirar daquela situação. Só Allah. Então é aí que você vai implorar a sua ajuda aqui a Allah subhanahu wa ta'ala. Temos que entender bem as coisas. Então a pessoa pede ajuda para Allah subhanahu wa ta'ala no que o homem não consegue resolver. ومنها الاستعاذة, é a pessoa pedir refúgio ou amparar-se de uma coisa. Então não pode pedir ou pode se amparar-se não com Allah subhanahu wa ta'ala. Nós falamos aqui, por exemplo, na aula do fiqh, que é jurisprudência islâmica, nós dissemos que a pessoa ao entrar no banheiro, o que é que ele diz? Allahumma inna a'udhuka min al-khubuthi wal khaba'ith. Oh Allah, eu me amparo em ti, ou peço refúgio a ti, ou em ti, contra os satanás, machos e fêmeas. Por exemplo, quem pode te afastar dos satanás? O homem consegue fazer isso? Não, só Allah subhanahu wa ta'ala. Então esse tipo de aquilo que chama, esse tipo de refúgio que você pede ou que necessita na sua vida, não implore a ninguém senão Allah subhanahu wa ta'ala. Peça refúgio a Allah, ou então se ampare diante de Allah subhanahu wa ta'ala para te afastar desses males. Então é isso que está se falar aqui exatamente. Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala diz nos últimos 2 suratas, surata número 113 e 114. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Qul, diga ao Muhammad, a'udhu bi rabbil falaq. Peço refúgio no Senhor da manhã. Min sharri ma khalaqa. Contra o mal que criou. Vejam, contra o mal que criou. Tem muitos males que existem. Ladrões, estupradores, estelionatários, muitos males que existem. Então, quem pode nos afastar disso, esse tipo de mal? Allah. Por isso você diz: Qul a'udhu, diga ao Muhammad, a'udhu, peço refúgio ou me amparo bi rabbil falaq, no Senhor da manhã. Min sharri ma khalaqa, contra o mal que ele criou. Wa min sharri ghasiqin idha waqaba, e contra os males da noite tenebrosa quando se estende. Por exemplo, está aqui a noite, está anoitecendo. A noite, com aquele manto que cobre o que? A luz do dia. Então muita coisa se esconde aí sem sabermos. Tem muitos perigos. Então, esses perigos, quem pode nos afastar? Allah subhanahu wa ta'ala. É a altura de bruxos, e assim como feiticeiros começam a agir nas escondidas, ladrões ou coisas perigosas começam a agir nas noites. Satanás, já é o tempo em que eles agem mais. Por isso a gente chega nessa parte dizendo que e contra os males da noite tenebrosa quando se estende. E contra aquilo, o mal dos sopradores dos nós. Sopradores dos nós são quem? São feiticeiros. Quer dizer que eles, ao fazerem feitiço deles e a bruxaria, amaram nós. Quando eles fizeram isso para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amarraram 11 nós e colocaram e introduziram no poço, onde eles disseram assim: Muhammad é mensageiro de Allah, então que afeita esse feitiço. Então afeitou. Então, por isso Allah subhanahu wa ta'ala revelou esses 2 versículos para poder desfazer da bruxaria e da aquilo que chama feitiçaria que haviam feito ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, wa min sharri nafathati fil 'uqad, e contra o mal dos sopradores dos nós
Wa min sharri hasidin idha hasada, e assim contra os invejosos quando invejam. Depois vem outro último versículo, o capítulo diz o quê? Qul a'udhu bi rabbin nas. Diga, ó Muhammad, que eu me amparo no Senhor dos humanos. Malikin nas. O rei dos humanos. Ilahin nas. O Senhor dos humanos. Min sharri al-waswas al-khannas. Contra os satanás que sussurram o quê? Os peitos. E sudurin nas min al-jinnati wan nas. Dentre os homens e os gênios. Então, caros irmãos, para ultimarmos, esses são tipos de ibadat. Existe outro tipo de ibadat, adorações, como por exemplo, o que é sacrifício de animais, como oferenda para Allah, as promessas e outro tipo de adorações. Então, vamos acabar por aqui, porque também aqui os irmãos e irmãs que estavam online já não estão conseguindo nos captar mais, parece que caiu a conexão, mas o que eu quero deixar como um conselho, fica como dica, fica como uma dica, os 3 últimos capítulos, número 112, número 113, número 114, são capítulos que servem de proteção contra qualquer tipo de mal. Então é aconselhável a pessoa ler à tarde 3 vezes cada versículo, cada capítulo. Qul huwa Allahu 3 vezes, Qul a'udhu bi rabbil falaq 3 vezes, Qul a'udhu bi rabbin nas 3 vezes. Também ao amanhecer depois do salat al-fajr, porque ele fica protegido de qualquer tipo de mal que possa existir neste mundo, e não precisamos a ninguém para nos proteger além desses versículos e esses capítulos que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad e que constituem uma blindagem na nossa vida. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.